Diante das ruínas da antiga Mileto, nós vamos nos lembrar desta terra que ficou conhecida pela presença de filósofos ilustres pré-socráticos, dos quais merece destaque Tales, que era exatamente daqui. Mas além da sabedoria humana, quando nos lembramos do que já ouvimos até agora e vemos como Deus dirigiu a vida de Paulo, que ao voltar agora desta terceira viagem, no momento final, correndo para Jerusalém no primeiro semestre do ano 57, depois de dar toda a orientação sobre as quais nós ouvimos quando ele direciona os pastores, os líderes nesta igreja triunfante que cresce sem hierarquia, sem um tipo de posição muito importante, onde as palavras principais para a liderança da igreja são mais ou menos claramente sinônimas. Nós vamos ver alguns aspectos interessantes que merecem atenção aqui em Atos capítulo 20. É interessante observar o que o texto vai nos falar, dizendo que Paulo está para enfrentar dificuldades tremendas. O versículo 22 em diante diz: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. É interessante observar que o livro de Atos é fascinante na sua maneira de apresentar a condução das coisas. Contra uma mentalidade simplista que coloca as coisas ou absolutamente dominadas por um destino fatalista ou por uma atitude humana independente, antropocêntrica, o livro de Atos vai nos mostrar que tudo o que acontece aqui tem um planejamento, tem uma estratégia. Estamos aqui em Mileto, tão pertinho de Éfeso. Você já entendeu, já acompanhou como Éfeso é uma cidade central. Assim como vimos também no caso de Corinto, vemos a estratégia funcionando, uma espécie de atitude missionária planejada. Mas junto com essa atitude nós vemos a ação do poder do Espírito de Deus. O Espírito que conduz Paulo, que diz para Paulo ir para um lado, não para o outro. E aqui uma novidade para muita gente. Esse Espírito que conduz Paulo vai conduzi-lo a uma situação de sofrimento e prisão. Uma espécie de ideia que vai ser uma novidade no cristianismo, quando nós pensamos que estar do lado do Deus Todo-Poderoso significa sempre usufruir de bênçãos favoráveis ao nosso conforto. A fé em Cristo vai nos mostrar uma capacidade de superar os momentos mais difíceis que nós podemos enfrentar na vida e transformá-los em um momento para lá de abençoado. O próprio Senhor Jesus vence a morte morrendo. O próprio Senhor Jesus, por meio da sua dor tremenda, acaba nos trazendo o sarar das nossas feridas. Da mesma maneira, existe algo interessante nessa nova fé, que acompanhada com o sofrimento faz com que venhamos a sofrer sem sentir o peso dessa dor. Então Paulo vai para lá e disposto a enfrentar isso. Isso é importante porque no conselho para os pastores que entenderam que é muito mais importante contribuir, doar de si mesmo do que pensar em ter vantagens ou ter qualquer coisa que signifique conforto, nós vamos encontrar a proposta do Evangelho que todas as pessoas que querem viver piedosamente, que querem viver em sintonia com a fé, vão sofrer perseguição. Faz parte daquilo que podemos chamar do pacote do cristianismo, este elemento no mundo de caos, no mundo quando a tribulação é importante para o crescimento daquele que está se desenvolvendo na fé. E além disso, merece um destaque especial perceber que essa luta de Paulo em favor do rebanho, ela merece um destaque especial quando nós lemos o que o texto nos diz no versículo 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Paulo fez a viagem, passou em Éfeso, fez o seu ministério e agora retorna para orientar. Por quê? Porque ministério envolve uma continuação, envolve um trabalho de contínuo
alimentar, direcionar, ensinar, e Ele sabe das lutas e dificuldades. Muitos que servem a Deus facilmente ficam talvez cansados porque as pessoas falham, porque há problemas, porque há heresias. Não podemos reagir assim. Paulo continuava firme, indo adiante, seguindo a direção do Espírito, pregando a palavra sem vacilar, mesmo diante dos desafios daquelas pessoas que fora da doutrina ou fora da ética cristã certamente irão prejudicar o povo de Deus. E o desfecho do capítulo 20 é simplesmente extraordinário, eu diria sublime, porque o que vemos aqui é um apóstolo Paulo, o grande teólogo, um homem do pensamento profundo, um homem que sabe debater com filósofos gregos, alguém que é dono de suprema razão. E o texto vai terminar dizendo o seguinte: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Este Paulo, teólogo, esse Paulo de profunda espiritualidade, é um Paulo gente, junto com a igreja. Eu fico imaginando a cena, na hora da partida, aqui pertinho do mar Egeu, todos abraçados, depois de orar, chorando, mostrando que aquele que é tocado por Deus, aquele que entra em sintonia com o grande Senhor por meio de Cristo, passa a amar as pessoas e desenvolve um relacionamento diferenciado de maneira tão especial. E o texto técnico de Lucas faz questão de mostrar isso. Deus abençoe o nosso coração na persistência de falar da palavra, de estar firmes diante das dificuldades e lutas e de amar e sentir no coração como aconteceu com Paulo aqui em Mileto.